pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um resumo de Five Nights at Freddy's Olhos Prateados. Dessa vez do capítulo 12, que é o penúltimo capítulo do livro, isso mesmo, só falta um pra gente encerrar. Então, vambora que esse capítulo... Se o anterior já foi tenso, esse aí... Rapaz! E esse é um pouquinho mais longo, então vamos aproveitar, né? Com as anotações que eu fiz aqui sobre o capítulo. O capítulo, né, se inicia com o John falando que ele vai tentar, né, arrumar um rádio, uma coisa assim, pra eles tentarem, né, se comunicar com o pessoal lá de fora. Ele disse que ele vai pra sala de controle, se abrigar lá, pra ver se ele consegue contatar alguém do lado de fora, né. Ele vai e... Bom, corta pra o Clay, o policial, né? O Clay que tá lá na delegacia. E aí, né, ele tá olhando alguns casos, tipo, umas multas de trânsito, uns furtos aqui e ali, uma pessoa que diz ter assassinado o Abraham Lincoln. Mas, enfim, né? Ele tá meio inquieto, ele pergunta, né, pra uma secretária lá se o Dan já voltou da Freddy's. Ela responde que não. E aí o Clay, ele decide ir até, né, um porão, um arquivo e tal. E como não tem ninguém lá, ele pega as coisas e fica sentado lá mesmo. Sobre o caso da Freddy's, e ele vê, né, uma foto lá do Henry com o sócio dele, William Afton. E bom, basicamente, né, a gente vê o que ele pensa um pouco, tipo, na época, no começo, né, um monte de gente pensou que realmente pudesse ter sido o Henry que teve o que tava por trás dos desaparecimentos. Até porque, tipo, tinha boatos, né, de que o filhinho dele tinha sido sequestrado num outro restaurante que eles tiveram. Mas, tipo, o Henry, ele se mudou pra Hurricane e tal. Ele parecia um homem tranquilo e tal. E, inclusive, a filhinha dele, Charlotte, começou a estudar na escola, né? Com o Carlton e os outros. E, tipo, o Clay, ele pensou, nossa, não sabia que ele tinha uma filha e tal. Mas, né, depois ele soube e tal, essas coisas. E aí, ele olhou, né, pra uma foto que tava lá do Henry e do William e pensou, realmente... O Henry era mais um artista que ficava por trás das câmeras, enquanto o William, ele era mais um executivo em si, um pessoal do povo e tal. Ele... Fora que, né, eles sabiam que o William Afton era o culpado pela morte das crianças. Eles sabiam que tinha sido ele. Porque nos dias que o William veio trabalhar, coincidiam com os dias que as crianças desapareceram. E ele sumia misteriosamente nesses dias. Então, né, gente? Mas, tipo, eles prenderam o cara, eles até tinham ido na casa dele pra investigar, tipo, tinha um monte de anotações na parede, tinha resquício de que ele tinha inveja do Henry. E, mano, tipo, mesmo sabendo que ele era culpado, eles tiveram que soltar, porque não tinha prova, eles nunca acharam nenhum corpo. Mas eles sabiam que todo mundo da delegacia sabia que o William Afton era o culpado. E aí, ele examina a foto e ele lembra de um negócio. Ele pega essa foto, né, ele sai correndo de volta para a mesa dele, onde tem um arquivo lá, né, sobre a Freddy's. E aí ele vai, né, ele tava lendo um arquivo da Freddy's e tal. Aí ele vai, pega um outro arquivo lá sobre pessoas contratadas nos últimos 6 meses por aí. E lá ele encontra uma foto de um tal de Dave Miller. E ele reconheceu, aquele é o William Afton. Dave é o William, gente. E tipo, se a pessoa não prestasse atenção, iria dizer, cara, são pessoas diferentes. Porque o William Afton, né, era uma pessoa mais forte e tal, com um sorrisão no rosto. Já o William é uma pessoa magra, meio decrépita e tal, com um olhar meio morto. Mas ele reconheceu, né, que era o William na foto. Enquanto isso, nós cortamos de volta para a Freddy's, com Jason acordando.
ele tá deitado lá perto de um emaranhado de fios. E ele percebe que ele tá dentro da baía do pirata. A cortina tá fechada e tal, ele meio que... Na verdade não tá toda fechada, né? Tá uma frestinha aberta. Ele vai, tenta espiar lá e tal. De boa. Aí ele vai, abre mais a cortina, tenta sair de lá, só que aí as luzes que estavam piscando apagam. E aí, né? Ele começa a escutar uns barulhos, ele percebe que o Fox tá por ali. Aí ele volta, né, pra dentro da Baía do Pirata, fica recostado perto da parede. O Fox entra na Baía do Pirata, fica lá, olhando pra ele, com os olhos prateados. E aí o Fox vira, fica parado assim, na frente da Baía do Pirata. Tipo, ele fica dentro da Baía do Pirata, olhando pra frente. Ele tá de costas agora pra o Jason. E as cortinas fecham. Corta pro Lamar e pra Marla, que estão saindo, né, da sala de controle da Baía do Pirata. Pra, né, investigar. Eles dizem, beleza, tudo limpo, tudo limpo. Eles estão lá com a lanterna e tal. E aí o Jason, né, ficou uma frestinha ainda aberta lá na Baía do Pirata. E quando a luz passa por lá, ele meio que sente, né, uma presença e tal, tipo o Foxy. Só que o Foxy não se mexe. E aí o faixa de luz, né, passando, bate de novo lá, o Fox fica, tipo, se preparando. E aí, né, o Jason, ele meio que se esgueira pelo Fox e enfia o braço pra fora da cortina. A Marla grita o nome dele e ela direciona o faixa de luz pra lá. Só que aí bate no olho do Fox, ele liga. E aí, mano, o Jason sai correndo da Baía do Pirata. O Fox meio que tenta agarrar ele pelo gancho, só que o gancho pega no negócio e aí ele... O Jason, ele pega uns fios, o Fox tropeça, fica todo embolado lá, preso na cortina da Baía do Pirata, que caiu, né, a cortina. Mas ele já tá se desvencilhando. E aí o Jason, a Marla e o Lamar já vão correndo pra fora do corredor, só que aí tem uma figura parada ali. E é ninguém mais, ninguém menos que o Freddy Fazbear. Com a icônica cartola dele e seus olhos brilhando com a luz vermelha. Ui! Mas, enfim, né? Eles saem correndo e se escondem meio que em um salão de festas lá que tem 3 mesas. E aí, né, pelas câmeras que voltaram a funcionar, embora algumas estáticas, né? O John, ele sem sucesso, tentando contatar alguém pelo rádio, ele não consegue, mas ele consegue conectar o walkie-talkie dele nas caixas de som. E aí, né, ele vê o Jason, o Lamar e a Marla se escondendo. Tem 3 mesas, né? Cada um se esconde embaixo de uma. Vamos imaginar que a porta está aqui, né? A porta do salão de festas é essa aqui. Aí, aqui a gente tem uma mesa, aqui a gente tem outra e aqui a gente tem outra. E aí, beleza, né? Eles se escondem embaixo da mesa, só que aí o Freddy tá vindo na direção deles. Pelo alto-falante, o John diz: Lamar, não se mexe. Ele fica parado, né? E aí, o Freddy entra na sala. Ele começa a andar por lá e tal. Aí tem uma hora que ele para, gira a parte de cima, né? Pra olhar em volta. E beleza, quando ele tá se virando pra ir embora, o Jason meio que se encolhe, né? Por reflexo mesmo. E aí, acaba chutando uma cadeira, fazendo barulho. O Freddy para e começa a se agachar. O Jason, ele empurra 2 cadeiras pra sair, né, por trás do Freddy sem ele ver. E ele vai pra debaixo da mesa que a Marla tá. Ou seja, digamos que o Jason tava na mesa do canto, ele rolou pra mesa do meio que tava a Marla. Tipo isso. E aí os 2 ficaram escondidos lá, mas o Freddy tava indo na direção dessa mesa também. E aí, né, o Lamar, ele manda eles irem pra lá, eles vão engateando e tal. Eles conseguem se esconder embaixo da mesa com o Lamar. E aí, né, o Freddy, ele tá indo, né? Ele meio... Só que dessa vez ele tá indo em silêncio. De olhos apagados. Sem a luzinha vermelha. E aí, tipo, eles veem a luz vermelha. Quando o Freddy tá se mexendo e acham que ele vai olhar embaixo da mesa de novo.
Só que aí o Freddy se vira. Ah, inclusive aquela música, né, da caixinha de música que o John tava ouvindo já desde o começo do livro, quando ele entrou na Freddy's. Essa música tá vindo do Freddy. E eles também estão ouvindo, a Marlo, Jason e o Lamar. E aí, beleza, né? Parece tudo calmo. Só que aí do nada, os olhos voltam a brilhar, né? O Freddy voltou, ele começa a levantar o topo da mesa, ele empurra a mesa pra longe. E aí, né, tipo, eles começam a gritar e tal. Eles pensam que vão ser pegos pelo Freddy. Só que aí chegam o John e a Charlie pra resgatarem eles e começam a bater no Freddy. E o Freddy cai por cima de umas mesas. E aí, a Marla, o Jason e o Lamar correm junto com a Charlie. O John se encontram com a Jessica e o Carlton, que estavam por ali também, né? Porque ninguém vai ficar sozinho. E eles começam a ir na direção do escritório. Só que aí, tipo, eles olham de relance pro palco. A Tika não está mais lá. E aí, né, enquanto isso eles estão correndo, o Dave, ele se libertou das amarras lá no escritório. Não foi tão difícil, né? E aí, ele escuta, né, barulhos de gritos e correria ele. Ah, está quase na hora. Enquanto isso, né, a Charlie, ela meio que vai tentar abrir a porta do escritório, só que ela hesita. Porque meio que tem uma luz vinda de lá, né? Ela pensa e ele se soltou. Quando eles vão virar pra tentar ir embora, a Tika tá parada lá no corredor. Eles estão meio que sem saída. O John corre na direção da Tika, meu irmão. Ele pula, agarra o pescoço dela, né? Pra tentar distrair ela. Ela joga ele longe, ele fica caído no chão. E a Tika começa a ir devagar na direção deles, enquanto o Cupcake fica abrindo e fechando a boca, tipo, rindo. E aí a Charlie, ela nota um fio meio solto, né? Ela vai escalando a parede com os pés, porque é meio estreito o corredor. E ela, com cuidado, agarra a parte de borracha do fio para não tomar um choque. Pula e enfia o fio solto na Tika, mano. A Tika começa a tomar um choque, só que tipo, a Charlie, ela não consegue soltar, né, o cabo. E o Lamar consegue puxar a Charlie pra longe da Tika, né? E a Tika cai, meio que desativada no chão. Todo mundo começa a correr, meu irmão. Só que aí o Foxy tá lá. E aí a Charlie, ela distrai, né, o Foxy, porque ele tava indo na direção do Jason. E ela corre pro fliperama. E aí ela se esconde. E aí, gente, é quando a gente tem aquele, né, aquele trecho lá do comecinho do livro. Que a Charlie tava se escondendo, né, de alguma coisa. Eles estavam vendo um animatronic de olhos prateados, nocauteando os fliperamas e tal. E aí a Charlie tá escondida atrás de um fliperama. Ela percebe, né, o ferimento no braço dela já tava todo ensopado de sangue, meu irmão. E aí tava uma trilha de sangue na parede que ela tinha se encostado. O pé dela tinha ficado preso num fio. O Fox tava lá, destruindo esse fliperama, empurrando. E aí, né, quando o fliperama dela era o próximo, ela tomou coragem, empurrou o fliperama em cima do Fox. Tentou correr, mas o gancho do Fox enganchou na perna dela. Ela começou a chutar o Fox pra longe, mas o gancho afundando e afundando na perna dela. Ela gritando, né, enquanto o Fox estava lá. E aí o John chegou, começou a chutar a cara do Fox e a Charlie conseguiu, né, soltar o gancho da perna. E tipo, do jeito que o Fox estava, né, preso embaixo do fliperama, não daria pra ele alcançar o John. E os dois começam a correr dali. Só que aí, eles percebem que o grupo tá parado. Por quê? Eles estão encurralados. O Bonnie, né? Ele tava na mesma sala que o Dave, que era o escritório. Agora, mano, o Bonnie tá bloqueando o caminho pro escritório. O Freddy tá bloqueando o caminho pro depósito que tem a clarabóia. E a Tika tá lá no palco. E o Foxy já se soltou e tá lá na porta do fliperama. Eles estão cercados. Os animatronics vão lentamente na direção deles. O Foxy de olhos prateados, vidrado na Charlie. E aí, mano, quando eles pensam que é o fim, né? Eles prontos meio pra lutar. Do nada, todos os animatronics param. A Charlie olha em volta. E no canto do salão tá o Golden Freddy, o Michael. O Carlton grita, Michael! E aí todo mundo corre na direção deles e reconhecem que o Michael tá dentro do Golden Freddy. E aí, né, o John meio que olha em volta e são os espíritos das crianças mesmo. Não estão mais aqueles robôs animalescos. São os espíritos das crianças. O Fox não estava atacando o Jason, ele estava protegendo o Jason. E aí eles começam a escutar um barulho repentino da direção da porta que foi selada, né? Lá no capítulo... Peraí, acho que foi no 8 que a porta foi selada, deixa eu ver. Não, foi no capítulo 9, a porta estava selada, né? Que o pessoal tentou entrar, mas não deu. E aí tentaram outro meio para entrar na pizzaria. Começam a ouvir um barulho e... Pei! A parede que foi selada quebra, meu irmão. E quem tá lá?
O Clay, ele trouxe uma marreta e quebrou a parede, meu irmão. Ele vai lá, abraça o Carlton e tal, todo mundo tá feliz. E aí ele tá na hora de ir embora, crianças. E aí todo mundo tá indo embora, né? A Charlie ela meio que fica pra trás, o John também, mas aí ela diz, não, pode ir. Nesse momento, alguém agarra a Charlie pelo pescoço. Ela se vira. É o Dave, dentro da fantasia de Bonnie amarelo. E aí tipo o Clay diz, oh, parado aí, parado. Aí ele, vai, atira que eu posso matar ela aqui rapidinho. E aperta, mano, ele aperta o pescoço dela. Nesse momento, né, mano, ele, não, calma. E aí ele afrouxa, né, o aperto. Mas aí a Charlie, ela vira pro Dave e fala, você quer tanto ser um deles, então seja um deles. Ela enfia a mão dentro da máscara e adiciona as Springlogs. Ela mal tira a mão a tempo, quase que ela perde a mão. E aí, né, as Springlogs começam a ser adicionadas e começam a cortar o corpo do Dave, mano. E aí, né, o Dave, ele indo pra trás, assim, com um monte de corpo no corte no corpo. E aí ele... Ele cai no chão e, tipo, ele para de gritar, mas o corpo dele fica convulsionando por alguns minutos, até parar mesmo de vez. Todo mundo fica, tipo, chocado. Até que os animatronics, né, o Golden Freddy sumiu. No caso, o Michael sumiu, né? Os animatronics vão e arrastam o corpo do Dave pra Baía do Pirata. E aí, eles decidem, tá, vamos sair da Freddy's. E aí, eles saem da Freddy's. Fim do capítulo. Meu Deus, gente. Que frenético foi esse capítulo, na moral. Sem palavras. Eu expliquei tudo aqui. Bom, daqui a alguns dias, né, vai sair o resumo do último capítulo. E em breve teremos os resumos de Os Distorcidos e A Última Porta. Mas esse vídeo já tá muito longo. Esse foi o resumo mais longo que eu já fiz, né, até agora de FNAF. Mas é isso. Até a próxima aí. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you would